Olá, pessoal! Vamos lá, preparados para o 6º episódio da 2ª temporada do podcast Marca Pessoal Cast. Hoje eu tô aqui com um convidado super especial, é uma pessoa muito querida, é mineiro, né? Então vocês sabem que mineiros têm um lugarzinho especial no meu coração, porque nós mineiros somos maravilhosos. E é um grande parceiro de trabalho, se tornou um bom amigo, uma pessoa que eu gosto muito, admiro pra caramba. E trouxe ele aqui para bater um papo com a gente, porque a trajetória, toda a construção da marca dele, toda a construção do business dele é muito incrível. E ele vai trazer muitos insights bacanas aqui pra gente. Neto, querido, obrigada por ter vindo. O Neto, ele é o fundador, CEO da Oasis, está aqui com a gente hoje, vai contar tudo, inclusive a migração, né, Neto, para Alpargatas, toda a venda, mas antes eu vou deixar você se apresentar para as pessoas, porque tem muita história legal. Mas obrigada, tá? Obrigada de coração por ter vindo, por estar aqui, bater esse papo com a gente. Se apresente, meu querido, para os nossos ouvintes. Obrigado você, Bianca, prazer pessoal. Sou o Neto, sou um dos fundadores da Oasis, empresa de tecnologia. Sou mineiro, como a Bianca comentou. Acho que bons mineiros vão ter bastante causa aqui para compartilhar com vocês, tá? Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Bianca. Eu que agradeço, Neto, de coração mesmo. Ó, vamos lá. A gente sempre conversa muito, você sempre traz muito da sua história, né? De todos os seus cases, da construção de tudo que você fez. Primeiro, eu quero que você explique para as pessoas, né, qual que é seu business, fala um pouquinho da Oasis para as pessoas conhecerem um pouco e depois a gente ir contando toda a sua trajetória com insights, a galera que gosta de aprender, tá? Então dá muitos insights, ensina muito e ele vai falar para a gente de uma questão que eu falo muito para vocês, da importância de ter uma junção de marca, né, Neto? Não é só sua marca pessoal, tem toda uma junção de espaço físico, time, e tal, não sei o que, e o seu case é o melhor que eu conheço. Ah, obrigado. Bom, pessoal, eu tive sempre uma característica empreendedora na veia, desde pequeno. Acho que minha história empreendedora começou aos 16 anos, como eu comentei, sou de Minas, sou do interior de Minas, uma cidade de 30 mil habitantes, Nepomuceno. Meu primeiro negócio foi uma locadora compartilhada de game, né? Naquela época que estava lançando os primeiros consoles, era caríssimo, tem em casa. Eu acabei comprando 4 e locando por hora, enfim, isso com 16 anos antes de fazer vestibular. Depois saí para estudar fora, tive uma carreira no mercado de trabalho, de certa forma, precoce, fui gerente de vendas, depois fui gerente de uma operação logística aqui em São Paulo com 22, 23 anos. E mudei para o Canadá, tive uma experiência rápida no Canadá de 6 meses e voltei ao Brasil em 2012 para fundar a Oasis junto com o Gilson. A Oasis é uma empresa que nasceu uma empresa de desenvolvimento de aplicativos móveis. A Oasis nasceu de um app que o Gilson é o nerd da história. O Gilson tinha feito um aplicativo que dividia a conta de bar e restaurante, o Passa Régua. E foi um sucesso no Brasil naquela época, 2011, batia sempre o top 10 apps mais baixados no Brasil e tal. E o nosso negócio nasceu do Passa Régua. E o Passa Régua, por algum tempo, era ali nosso produto e a gente tentando monetizar o Passa Régua. Na época estava começando o burburinho de startups no Brasil. Isso em 2012, né? Isso em 2012. Completamos 10 anos aí de negócio o ano passado. E só que na época uma startup, ela tinha que ter um produto, ela tinha que ser escalável. Eu acho que os princípios continuam os mesmos, mas tinha uma pressão muito grande para isso. Só que a gente não conseguia achar como cobrar, como monetizar aquele negócio. E ao mesmo tempo, dentro do São Pedro Vale, naquele ecossistema de startups ali de BH, estavam nascendo várias outras startups. E a gente começou a prestar serviço para essas outras startups, desenvolvendo aplicativos móveis. Aplicativos mobile, estava no boom ali daquela primeira onda de mobile no Brasil. A gente começou a desenvolver aplicativos. Passamos ali 1 ano, 2 anos. Vocês meio que capinaram, né? Foi legal, Bianca, porque a gente fazia aquilo para sobreviver. Não, capinaram, que eu digo, abriram meio que um mercado, porque era muita novidade. Muita novidade. Vocês meio que pegaram o mato ali alto e foi aí desbravando. Só que a gente fez o fluxo pelas startups e não pelo mercado tradicional. E teve
primeiro, para sobrevivência, a gente não conseguia parar de pé, não conseguia pagar nada se a gente não vendesse projetos. E a gente, enquanto buscava um produto, até que em algum dado momento a gente falou, gente, a gente é muito bom prestando serviço. Para que um produto se a gente é bom fazendo isso? E a gente enxergou. Então, para mim, um primeiro insight dessa minha história, que eu acho que é legal de comentar, é que é interessante entender qual que é a sua veia do seu negócio. Sim. E não necessariamente é o que está na moda, não necessariamente sucesso é só o que se prega na internet, enfim. Eu acho que a gente não consegue encaixar tudo na mesma caixinha. Eu acho que tem sucesso em várias frentes. Com certeza, com certeza. Então, essa é um insight foda mesmo, porque às vezes as pessoas elas focam tanto no que está acontecendo no mercado e que deixa passar oportunidades que é a no veia que ela daquilo. realmente é boa, né? O Exatamente. core business mesmo ali. Então, uma das críticas que a gente sofria, o negócio de vocês não é escalável. E aí, quando a gente foi refletir, falou, tudo bem que não é escalável, mas a gente é bom e sabe fazer bem feito e pode ter valor para alguém esse tipo de trabalho. E foi aí que a gente começou a crescer, quando a gente virou essa chave. E aí, primeiro, teve uma primeira onda que a gente saiu do mobile para ser multitelas. Sim. Porque a gente começou a perceber que a gente tem que entregar uma boa experiência, independente da tela do usuário. Do meio ali que do a pessoa device, está usando, enfim. né? Depois a gente teve uma segunda onda, resumindo um pouco a história, de sair do universo de startup para o mercado corporativo. Só que ao mesmo tempo, ter nascido dentro desse ambiente de startups nos ajudou a trazer uma veia de experiência, ser aficionado por experiência. Isso é muito importante dentro da nossa história. E a gente passou de uma empresa de tecnologia para uma empresa de experiências. Então essa onda, quando a gente virou, a gente veio para o mercado Muito tradicional top. já carregando essa pegada de experiências que as startups traziam para o mercado nativo digital e que as empresas tradicionais não tinham. Então, esse talvez foi o grande fator de sucesso do negócio da Oasis, porque Foi meio que a junção perfeita ali, né? a gente conseguia entregar para o mercado corporativo que não tinha esse tato tão grande com experiência, para trazer essa experiência do mundo nativo digital para essas grandes corporações. E aí, eu acho que pega um pouquinho sobre essa construção de imagem que você comentou. Como nós éramos uma empresa com uma visão de experiência muito forte, essa experiência ela precisa ser verdadeira. Eu acho que a construção da imagem ela precisa ser verdadeira, porque se ela não for verdadeira, ela não se sustenta no médio e longo prazo. Você não consegue ter, não vira uma coisa sólida, né? Uma hora desmorona, não tem jeito. E aí, dentro desse movimento, a gente começou a se preocupar nos mínimos detalhes com a experiência de todas as frentes que a gente tinha. Seja as experiências dos nossos clientes, a forma de entregar um produto, um projeto, seja a experiência dos nossos colaboradores nos mínimos detalhes e até na construção da imagem da experiência e na experiência física nossa. Porque, como eu sempre comento, principalmente para empresas de serviço, a gente precisa tangibilizar aquilo. E aí eu tenho uma história super legal sobre isso, que quando a gente... Eu adoro esse case. A gente saiu de... Peraí, antes de você contar, eu tenho que falar, porque as pessoas vão conseguir imaginar o que você está falando. Todo mundo aqui, né, acompanha a imersão em imagem, todas as turmas e tal, e as 6 primeiras turmas foi feito no escritório da Oasis aqui de São Paulo. Então, vocês conhecem o ambiente físico maravilhoso que é. Agora conta que eles vão conseguir... repetir lá, né? Pois é, né? Agora você ficou com essa coisa de impor todo mundo lá e perdemos, né, Lara? Lugar da imersão, que as pessoas amam tanto. Legal demais. A gente sempre preocupou muito em relação... Éramos pequenos, e eu tenho uma frase que eu brinco, eu adoro, que não basta ser pequeno, precisa parecer grande. No mundo da internet é fácil. No mundo da internet você vai lá, consegue estruturar um site bem profissional e tal. E é lindo esse mundo da internet, porque você pode ser o tamanho que você quiser. Exato. Quando a gente vem para o universo físico, para o universo offline, isso é mais difícil. A Oasis foi incubada por 2 anos, numa incubadora em Belo Horizonte, na Funsoft. Depois a gente teve um primeiro escritório de 130 metros quadrados ali na Rua do Ouro, em Belo Horizonte, para quem conhece. Na época, mesmo nesse escritório, mesmo sem ter dinheiro, sem ter condições, a gente sempre preocupou nos mínimos detalhes, de ter uma estrutura bonitinha, confortável, a gente tinha uma graminha sintética, a gente tinha quadros desenhados ali de giz, enfim. E quando a gente... Isso ainda no universo que a gente atendia startups. Quando a gente foi para o mercado corporativo... Sim. A gente batia na porta, a gente era a empresinha pequenininha de Belo Horizonte, que ninguém
Ninguém sabia, ninguém né? dava aquela credibilidade. E para tipos de projetos que são super estratégicos. E naquela hora eu percebi que a gente precisava ter uma robustez maior do que a gente era de verdade. Uhum. E ali, ao longo dos primeiros 4, 5 anos, toda a economia da empresa, a gente foi juntando ali todo aquele dinheiro, dando passo por passo. E eu cheguei pro meu sócio e a gente tomou a decisão. Cara, a gente precisa ter um escritório robusto e condizente com o tipo de mercado que a gente quer estar inserido. A gente precisa trazer a confiança, tangibilizar a confiança. E criar aquele sentimento de pertencimento, né? Muito, para as grandes empresas muito, que iam olhar para vocês. Muito. E para os nossos colaboradores, porque numa época a competição pelos talentos era absurda, continua sendo, mas na época era muito grande. A gente precisava transmitir esse DNA de experiência para os nossos colaboradores. E aí a gente resolveu alugar um espaço. Na época nós tínhamos 30 funcionários. A gente construiu um escritório com 3 andares em BH para 150, 200 colaboradores. E a gente montou o escritório dos sonhos ali. E foi muito estratégico para nós, porque quem via o tamanho do nosso escritório, nossa estrutura, não fazia ideia do tamanhozinho de empresa que nós tínhamos. Muito. Só que aí é aquela história do ovo da galinha. Só que rapidamente a gente começou a atrair clientes super relevantes. Isso! E os clientes super relevantes alimentavam a conta. Para a família, por exemplo, dos empreendedores, é complicado lidar naquela situação que a gente pegou praticamente todas as nossas economias de anos e investiu num movimento daquele. A família, vocês estão doidos. Eu ia fazer discurso pro time e tem uma história, o Gilson vai me matar se ele estiver assistindo. Porque na época o Gilson tinha casado recentemente e ele não tinha armário em casa. Então ele tinha umas portas velhas do antigo escritório com 2 cavaletes daqueles da Leroy Merlin como guarda-roupa em casa. Só que no escritório da Oasis tinha armário de todos os tipos que você imaginar, lindo. Isso. E as pessoas que ficavam sabendo da história meio que criticavam, falavam, que isso, você não tem um armário em casa e tal. E o meu discurso pro time era, gente, o Gilson não tem armário em casa, para nós termos a melhor experiência aqui dentro da Oasis. Prova maior do que a gente está investindo no nosso negócio. Tipo, era o bullying, né? Para educar. Quase um bullying, mas para mostrar o real comprometimento nosso com toda aquela situação, que a gente acreditava no negócio, acreditava que aquele era o tipo de posicionamento correto, era a imagem que a gente queria trazer, era a experiência para os colaboradores e para os clientes, porque todas elas eram milimetricamente pensadas. A gente teve o cuidado de furar lajes e colocar escorregadores em todos, porque tinha um propósito para aquilo. A gente tinha um rooftop maravilhoso lá em Belo Horizonte, é a nossa atual sede ainda em BH, com vista para o centro, super legal, um pôr do sol incrível, onde rolavam muitas festas, rola ainda, mas eu acho que com pandemia, o home office, eu acho que quebrou aquilo um pouco, né? Mas a cultura da empresa foi construída dentro daquilo, e a construção da imagem, tanto de uma empresa foda em experiência, quanto de uma empresa robusta para fazer grandes projetos de inovação com grandes empresas. Então a gente sabia da nossa capacidade. Essa questão da imagem ela é perigosa porque você precisa cumprir no longo prazo, não adianta prometer. A gente sabia da nossa capacidade, só que a gente por diversas vezes era preterido por empresas mais estruturadas e a gente não conseguia mostrar. Às vezes não tinha a capacidade que vocês tinham. Totalmente. Às vezes a gente tinha capacidade maior, mais criativa, só que nós não tínhamos oportunidade, a gente precisa se mostrar. Então, esse negócio de parecer, não basta ser pequeno, não basta ser pequeno, precisa... Ô, gente, agora até eu errei Não, tipo, você tem que... Eu também não sei como é, mas é tipo assim, você tem que parecer antes de ser. Não basta ser pequeno, precisa parecer grande. Agora não basta ser pequeno, precisa parecer grande. Mas é isso. Porque a gente naquele momento, com aquela estrutura, a gente começou a aparecer... E trazer a confiança dos grandes players do mercado tradicional, que aí começaram a nos contratar e a gente começou a entregar projetos incríveis, talvez projetos melhores em várias situações do que as grandes consultorias do mercado, e a gente começou a ganhar nosso espaço e construir o que a gente veio construir ao longo desses 10 anos. E aí a gente completa essa história, ela se repete, porque a gente fez esse movimento em Belo Horizonte, começou a atrair grandes clientes da região, um ou outro cliente de São Paulo, e aí a gente começou a operar aqui em São Paulo, no mercado tradicional, com as multinacionais, e a gente tinha a mesma visão. Vamos contratar aquela empresa de Minas que é mais barato?
do que contratar uma empresa de São Paulo. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Falei, gente, não faz sentido. Como assim? Como assim? Eu tô entregando melhor, por que o meu é o mais barato por ser de fora, por não ser de São Paulo Exato. E tal. E aí a gente fez um passo de novo. A gente precisa ter uma estrutura incrível aqui em São Paulo, porque a gente é uma empresa do Brasil, não faz sentido Minas, São Paulo, a gente já tinha um movimento aqui. Foi aí que a gente construiu todo um conceito, porque aqui era o foco no cliente, a gente tinha uma preocupação com a experiência do cliente. Sim. E a gente desenhou um escritório 100% sem estações de trabalho, onde tem vários espaços de interação, os seus alunos sabem muito bem, a gente tem espaço, salas de workshop, tem um café super legal e tal. Então foi um dos primeiros escritórios desenhados sem estações de trabalho, justamente porque a nossa preocupação era a experiência do cliente, da gente tirar os grandes executivos dos escritórios para aí ter um espaço onde ele podia abrir a cabeça, pensar no futuro e desenhar inovação para as companhias. E aí vocês replicaram isso para cá. E aí a gente replicou para cá, numa mesma história, no mesmo contexto, e que também foi um novo divisor de águas aí dentro do contexto da história da Oasis ao longo desses 10 anos. Mas antes de você continuar a história, você vai contar a história toda, eu quero fazer duas pontuações disso daqui, ó. Você trouxe 2 pontos incríveis, porque hoje, o que eu vejo? Hoje eu vejo as pessoas, assim, numa angústia, numa necessidade, num desespero de, tipo assim, minha empresa tem que ser escalável. Como se escalar um negócio, escalar alguma coisa fosse a única forma de se fazer sucesso. Né? E eu, de fato, não acredito nisso. Eu acho que existem empresas escaláveis e existem empresas que não são escaláveis. Eu já sofri muito isso. As pessoas já me questionaram, já me cobraram, já falaram muito isso comigo. E eu sempre brincava. Eu falava assim, cara, mas olha só, eu não quero ser a Fiat, eu quero ser a Ferrari. Tipo, o meu business não é esse. Não vai escalar do jeito, né, que as pessoas entendem que uma empresa bem-sucedida tem que escalar. Claro, total. E é legal você trazer esse ponto, porque, assim, né, vocês vão ouvir ainda o resto da história. E o outro ponto que você trouxe, Neto, que você sabe que eu bato muito nisso, né, com os meus clientes, na imersão e tal, é exatamente essa percepção que você teve do seu negócio. E aí entra isso mesmo. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? E aí, às vezes, quando eu falo isso com os clientes, que eu falo que tem que estar tudo muito alinhado com o que você quer transmitir para o mercado. Então, assim, se você entrega um serviço muito foda, você tem que parecer muito foda, porque senão não adianta. O mercado, ele não tem como entender, principalmente serviços, porque serviços a gente não pega uma coisa e entrega para a pessoa, né? É uma coisa... Você não entrega uma joia num papel de jornal. Exato. A embalagem tem que ser condizente com o tipo de produto que ele tem ali dentro. Exato. E o serviço ainda é menos, né? 1000 vezes pior, porque não tem como tangibilizar. Exatamente. O cara vai fazer um contrato com você de milhões, ou para uma empresa que... Ou eu brinco, você vai contratar um advogado para um negócio super sério. O advogado, para mim, é um caso real. Por que os escritórios de advocacia são luxuosos, tem toda aquela imponência? Porque ele precisa tangibilizar a envergadura do negócio dele ali. Exatamente. Você vai confiar num processo, num negócio super estratégico, um negócio que você chega na estrutura do cara, parece de fundo de quintal, você fala, o cara pode ser o melhor. Não adianta, exato. Não vai entregar a percepção que você precisa. É assim, é uma vitrine. E aí tem pessoas que realmente têm uma barreira muito grande com isso, que fala assim, mas então eu tenho que criar um personagem, eu tenho que ser o que eu não sou. E eu sempre falo assim, não, peraí, então você está me explicando, você está me dizendo que você não tem uma estrutura física foda porque seu serviço não é foda. É isso? Então, ok. Se você não tem uma puta de uma entrega, tudo bem, você não precisa. Total. Agora, se você sabe o que você entrega, se você sabe o seu resultado, se você sabe o tanto que o seu trabalho é bom, você precisa tangibilizar isso de alguma forma, sim, não tem jeito. É compatibilizar do jeito certo. Exato. Se é um negócio pulverizado, com muita escala, baixo valor agregado, óbvio, tudo ali tem que ser compatível com aquele tipo de oferta. Exato. Né? Agora, se for algo premium, que você precisa ter toda uma experiência envolvida, tudo tem que ser condizente com aquela oferta que você está fazendo. Com certeza, porque assim, a pessoa, quando... São as percepções que a gente deixa, né? Então, assim, quando a gente fala de uma estrutura física, de um ambiente de trabalho grande e tal, qual que é a imagem que aquilo transmite para o seu serviço? Não, é uma empresa sólida,
é uma empresa grande, é uma empresa estruturada. Então, essas referências, elas são imediatamente transferidas para o seu resultado, para o que você entrega. A gente comentou sobre espaço físico, mas isso aplica em todas as frentes da companhia. Tudo. Todas. Porque tudo acaba virando uma grande extensão da sua imagem. E a cara do empreendedor, né? Inclusive. Exato. Qual que é a principal extensão da nossa imagem hoje? Nosso time. Ambiente físico, toda a sua comunicação online, toda a sua comunicação offline, isso tudo tem que ter a cara do empreendedor, senão não faz sentido, fica incoerente. Total. A coerência é tudo nessa construção de imagem. Tem gente que consegue fazer um trabalho incrível online e aí não consegue segurar o reflexo disso no offline. Ou a gente, às vezes, tem esse mesmo exemplo no inverso. Você tem uma experiência incrível num restaurante, por exemplo. Exato. Aí, às vezes, você quer olhar o prato, você vai lá na rede social, você fala, Jesus, não é o mesmo lugar. Não tem uma uniformidade na coisa. E isso atrapalha pra caramba. Muito, porque muito. assim, beleza, a pessoa conheceu o seu espaço físico, ela vai te indicar pra alguém, a pessoa não foi lá ainda, entra nas redes sociais e fala, tá, não é isso. Né? E o contrário é um tiro no pé, na verdade, porque você vende uma coisa online que quando a pessoa vai ver offline, ela fala, não é possível, não foi isso que eu vi, que eu comprei, né? Então, essa coerência é super importante. E essa coerência que a gente está aplicando aqui para a imagem tem o mesmo sentido quando a gente vai aplicar para a experiência. As pessoas nos negócios têm a preocupação sobre a experiência. Minha experiência online é fantástica. Não adianta a experiência online ser fantástica se a experiência offline for ruim. Sim. Não adianta a experiência ser excelente offline, no offline e ser péssima no on. Porque, na verdade, para o consumidor, a experiência é uma só. Total. Ela não tem uma experiência Apple no site da Apple, uma experiência Apple na loja Apple. Experiência Apple é experiência Apple de ponta a ponta. Em tudo, então, exatamente. do mesmo jeito que a gente constrói uma imagem, quando a gente vai falar de experiência para o nosso consumidor, a lógica se aplica do mesmo jeito. Com certeza. É por isso que eu falei, esse case, quando você conta, assim, eu sempre amo, porque faz muita conexão com tudo que eu falo com as pessoas, e às vezes as pessoas não conseguem entender, não conseguem tangibilizar. Elas acham que é tipo, virar um personagem, ou isso, medo até de investir, mas não tem jeito. Eu sempre falo, não adianta, não tem outra ordem. Primeiro você coloca, depois você tira. Justo. A gente não tira antes de colocar, não existe essa possibilidade. Só que antes de dar certo, como um bom empreendedor, em toda boa história de empreendedor, é muita pedrada. Claro. Quando a gente tinha aqueles elefantes brancos, aquele escritório grande, tangibilizando ali, e que na minha cabeça estava claríssimo a estratégia, a gente apanhava muito. Vocês são loucos, não condiz com o negócio, todo mundo criticando, mas é natural. Até dar certo, todo mundo vai te chamar de louco. Não tem jeito. É essa frase. Até dar certo, todo mundo vai te dar pedrada, vai não sei o quê. Quando dá certo, a pessoa, nossa, que lindo, foi rápido, foi fácil, foi fantástico. Exato. Foi ontem. Foi ontem, rapidinho, né? Como que você fez? Não constrói sucesso da noite pro dia. É até uma preocupação minha hoje em dia, vendo rede social, o tanto que na internet se vende o sucesso rápido. E isso me preocupa porque eu acho que chega a ser irresponsável. Demais. Isso impõe uma pressão nas pessoas que estão empreendendo, que estão começando ou que querem fazer muito grande. E muita gente que podia dar certo tenta atropelar, tenta queimar etapas justamente por essa pressão. Não, que com o outro ele foi muito fácil, foi rápido. E a gente sabe, As pessoas Neto, falam de milhão com a boca tão boa, como se fosse... Cara, como assim? Não existe receita, não existe dinheiro fácil, não é da noite pro dia. Não mesmo. Às vezes pode ser da noite pro dia, a virada de chave, o insight para construir algo diferente, mas às vezes aquela pessoa tentou 15 anos antes várias outras coisas que foram empilhamentos de fracassos e aprendizados até chegar num sucesso. E assim, eu sinto isso muito nas pessoas, porque a internet, ela dá uma dimensão assim, você tá lá, você tá há 10 anos correndo atrás e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. De repente, quando o negócio vira, quando a coisa dá certo, na internet deu certo no físico, no offline, todo esse sucesso é transferido imediatamente para a internet. Então, as pessoas que caem ali naquele momento acham que foi de uma hora para outra. Esse que é o grande problema. Exato.
E eu acho super engraçado, eu dou muita risada, e assim, são cases que acontecem muito, sabe? Tem pessoas que sentam assim na minha frente na hora de uma sessão de diagnósticos, e aí eu deixo falar, né? A sessão de diagnóstico é para eu entender o que a pessoa quer, o momento e tal. E ela vai falando, eu fico ouvindo, e ela falando como que ela gostaria de fazer a transição, como que ela gostaria de se posicionar e tal. E aí no final teve um último que foi muito engraçado, ele, né, foi colocando as metas, a gente analisando e tal, não sei o quê. Aí ele virou e falou assim, tá, mas e aí, esse faturamento que eu quero o quê, uns 5 meses? Não, sério, eu parei, juro, eu parei. Olhei pra cara dele e falei assim, peraí, eu acho que eu entendi uma informação que você me deu errada. Você falou que a fundação da sua empresa foi há 7 anos atrás, e hoje, e é uma empresa grande, tá? Não é uma empresa pequena. E hoje, 7 anos depois, você chegou nesse faturamento, e aí você tá me falando que em 5 meses você quer que esse faturamento vire isso. Aí ele, não é possível, eu tô assim, não, cara, você tem 7 anos de mercado, você devia ter, tipo, você devia ficar constrangido de me perguntar isso. É mágica? Peraí, vou abrir aqui a gaveta e vou tirar uma varinha de condão. Caramba! Sabe? Só que o que é isso? É esse ponto que ele chegou, esse ponto da comparação, de tipo, das pessoas, não, é fácil, faz esse curso, faz aquele, é tudo fácil, 6 em 7, sei lá, não sei o que esse povo inventa. E, cara, não existe isso, a gente sabe que não existe isso. É uma construção, e é uma construção a longo prazo, e quando você já está em um momento, às vezes, muito top da sua carreira, que você quer fazer um reposicionamento, isso leva tempo também, e bem-vindo ao mundo real, né? Total. É uma pena que as pessoas, talvez com muito potencial de fazer coisas grandes, acabam pulando etapas e ficando pelo meio do caminho. É isso, sabe? E eu sempre tento fazer as pessoas entenderem isso. Tipo assim, não adianta você ir com fome demais, com sede demais ao pote e pular etapas. Se você pula etapas, você se estabaca lá, é tipo querer subir 2 degraus com a pernada só, você até consegue, mas a chance de machucar é bem grande. Então não adianta querer cortar caminho, o atalho. É muito inteligente, eu tenho certeza que você concorda comigo, Neto, assim, eu brinco também que eu falo assim, a gente não tem tempo hábil de vida, né, para cometer todos os erros possíveis. Essa é muito boa. Né? Então, é muito inteligente, óbvio, você aprender com quem já está onde você quer. Isso é muito inteligente, tipo assim, tá, ele já está onde você quer, então, tipo assim, ele tem um know-how, ele tem uma expertise, ele passou por tudo isso, então ele pode sim te direcionar. Eu fiz dessa forma, facilitou, dessa forma deu errado, isso deu certo, isso não deu. Então, é óbvio que é muito importante a gente aprender com quem já está lá. Mas não quer dizer que a pessoa vai te dar uma receita de bolo. Verdade. Entendeu? Verdade. Não é um milagre, tipo assim, não, olha só, você vai replicar isso daqui e em 1 ano tudo vai acontecer. A gente sabe até que não é assim. Até porque o seu contexto sempre é diferente do outro, o indivíduo, né? Não tem como dar um Ctrl+C, Ctrl+V ali. Óbvio que aprender com os erros, eu brinco, não apanha na mesma esquina que o outro apanhou, vamos apanhar numa nova? É simples. Mais uma aí pro meu repertório, é isso. Não é porque a pessoa já te fala, não, ali tem, ali Mineiro você vai é cheio de ditado, né? Não é? Vou me controlar aqui, pode deixar. Não, mas aqui, eu sou assim, mais uma que eu vou anotar. Eu brinco que é o seguinte, aquelas frases bem brega de para-choque de caminhão, mas elas são muito verdadeiras. Muito. Entendeu? Muito. Que é tipo isso, cara, ó, naquele caminho ali eu já fui cair. Então tenta aquele, talvez. Total. Naquele eu já te falo que não rola, vai naquele ali. Talvez você caia também, mas talvez você não caia. Então é legal a gente aprender com os outros, mas a gente tem que ter essa percepção. E um ponto também, né, não é nem só os objetivos, não são nem só as metas. Tem muita gente que às vezes me questiona assim, mas fulano de tal fez isso na internet, bombou e tal, não sei o quê. E eu falo assim, galera, a gente tem que pensar até no período. A internet, há 5 anos atrás, é completamente diferente da internet de hoje. Há 5 anos atrás, não tinha tanto empreendedor na internet, não tinha tanta concorrência. Pessoas que às vezes... O ciclo de vida era maior. Exato. Pessoas que às vezes lançaram serviços, lançaram produtos, surfaram uma onda que não tem hoje mais. Total. Então, as estratégias, elas têm que ir mudando também. E elas são cada vez mais perecíveis, né? Eu vejo e tenho alguns amigos que trabalham com a internet, eu fico vendo que, cara, o quanto é difícil, porque todo dia você tem que pensar um negócio novo e aí testa, quando acerta uma,
Aí, vai durar 2 anos. Não, 6 meses já tem que reposicionar, porque é outra demanda, é outro público, o mundo é outro, então... É tudo muito rápido, é muito perecível. Né? Tudo muito rápido. O que traz um desafio grande. A música, né, com TikTok e tal, o tanto que as músicas ficaram perecíveis. Em um mês o cara tem que lançar outra música e por aí vai. Aquele negócio de ranquear dentro dos streamings, eu acho que deve trazer uma pressão absurda pro músico, tem que enfim. o tempo inteiro, né? Exato. Lançar e fazer, inventar dancinha e tal, não sei o quê. E aí, tipo, as pessoas, elas precisam entender isso. Elas precisam entender que não tem fórmula mágica, porque tem outro ponto também, assim, a aprender com os outros, a inspiração, se motivar é muito importante. Mas se você focar demais no que o outro fez, né, você não tem outro jeito, você vai virar simplesmente no mundo como uma hoje cópia vai estar atrasado. fajuta. E já vai estar atrasado. E você vai virar uma cópia fajuta do seu concorrente. Por quê? Porque se você tem sempre que esperar o seu concorrente dar um passo para você dar também, você vai estar sempre a um passo dele. Você tem sempre que esperar a estratégia para ele fazer igual. Então, as pessoas, elas estão pecando um pouco hoje nisso. Como eu venho da área de inovação aqui com a Oasis, o que eu posso dar de dica é trabalhe a experimentação. Experimentar teste A e B, teste A e B, teste sem A e medo B, de errar. Uhum. Sem medo de errar. Experimenta pequeno. Uma outra coisa que as pessoas, que a gente aplica muito nas empresas, mas eu acho que serve para qualquer tipo de contexto, experimenta pequeno. Uhum. Porque sei lá, que meu negócio pode ir pro lado tal. Cara, não vira tudo da noite pro dia, não. Vai lá com um negócio pequenininho, experimenta aquilo rápido, traz as lições aprendidas, ajusta de novo, porque nunca você vai acertar de primeira. Sim. Ajusta, vai lá, testa de novo. Na rede social ou quem trabalha com internet é a mesma coisa. Não é minha praia, mas... Pô, será que esse tipo de conteúdo faz sentido? Experimenta. Uhum. Experimenta numa audiência pequena. Vê se vai dar certo. Se der certo, refina e faz de novo. Uhum. Com certeza a primeira edição do seu podcast foi de um jeito, a segunda outra. As próximas serão diferentes. Sim. É por experimentação. Total. Só que as pessoas querem fazer o estado da arte na primeira. Aí demoram anos para tirar um projeto do papel. Ao invés de experimentar pequeno, já tá atrasado. Já tá atrasado também, já perdeu o time, né? É isso. É aquela máxima, né? Tipo assim, se você lançou um produto ou um serviço perfeito, você lançou tarde. Já era. Verdade. Não é? Exatamente isso. Porque tem gente, isso você deve ouvir também muito, as pessoas viram e falam assim, Bi, mas eu não vou fazer isso, eu ainda não vou lançar, não vou apresentar, não vou pôr no mercado essa garrafinha aqui que eu quero vender, porque ela ainda não tá perfeita. Aí eu sempre viro e falo assim, mas ela não tá perfeita para quem? Eu não acho que tá perfeita. É você que vai comprar seu próprio produto? Você vai vender para você? É isso. Não, mas ela tem que... Eu tô assim, não, meu amor, o produto não vai ser vendido para você, tá perfeito para quem? Para você, dane-se. Né? Ela tem que estar, lógico, dentro de um contexto ali que você entenda, que vá atender o que você precisa, e você põe no mercado e o seu cliente vai te falar se tá perfeito ou se não tá. Porque é isso, senão você perde o time total. Mas continua a história. Qual parte? Onde a gente parou? Não, agora eu quero a fusão. Tá. Aquisição, na verdade. Aquisição, não foi fusão, verdade. A gente fez o movimento para São Paulo em 2020. A gente já tinha uma atuação grande em São Paulo. Mas, por coincidência, a gente inaugurou esse escritório novo em São Paulo na primeira semana de pandemia. Eu lembro... Foi na primeira semana de pandemia? Literalmente, dia 10 de março... A gente inaugurou dia 10 de março, ficou quase um ano em obra, porque a gente pegou um galpão abandonado e tal. Eu tô rindo com respeito, tá? E no dia 12... Eu juro que eu tô rindo com respeito. E no dia 12 a gente fechou. A gente ficou literalmente 6 meses fechados, naquele período mais complicado da pandemia. Uhum. O meu mercado, por coincidência, eu acho que foi o mercado que emergiu mais rápido durante a pandemia, porque como a gente trabalha com produtos digitais, construção de tecnologia, bem nos primeiros meses da pandemia, o mercado enxergou que não dava para passar sem transformação digital. Sim. E a gente começou a voltar à evidência muito rápido. E naquela época a gente começou a reabrir o escritório, reativar as coisas, o mercado muito quente, e a gente resolveu passar por um processo de M&A. Legal essa história porque a Oasis foi do zero na fundação com 2, 3 pessoas até a saída nossa como empreendedores sem nenhum tipo de investimento, que eu acho que é um tema
que é muito legal de comentar, porque Sim. os empreendedores de hoje, eles já abrem os negócios pensando Querendo mais investimento colocar- do que cliente, do que fazer o negócio sustentar. Eu acho que essa euforia dos últimos anos com capital, investimento e tal, acho que trouxe uma mentalidade não necessariamente saudável para os empreendedores. Vê se você concorda, assim, às vezes eu acho que quando você faz uma rodada de investimento muito precocemente, isso na maioria das vezes atrapalha, porque te dá uma falsa segurança. Então, eu Seu acho que eu não consigo... negócio ainda não está firme, você acha que tá porque você está injetando dinheiro. Às vezes isso, dependendo do nível de maturidade do empreendedor, eu acho que acaba atrapalhando. Concordo. Eu não tenho muita experiência, justamente porque eu nunca recebi uma rodada de investimentos na vida, mas eu acho que a escassez ela é muito importante para a criatividade, muito Total. importante para o direcionamento do negócio. É óbvio que se me A gente perguntar, faz você quer... aquela coisa de tirar leite de pedra, Exato, né? mas se me perguntar, você queria investimento? Óbvio, mas a qual custo, em qual situação, como usar o dinheiro, enfim, e qual o alvo do negócio, enfim, tem muitas variáveis ali. Eu não vivi isso, então eu sempre tive que ter um negócio que performasse. Então talvez eu tenha sido um pouco mais lento que alguns outros players de mercado, mas a gente foi passo a passo construindo um negócio super saudável, um negócio que entregava valor de fato, que a gente precisava ali se manter de pé. Então foi uma experiência legal de ter feito todo esse processo ao longo desses 10 anos. No caso, a gente vendeu a Ioasys com 8 anos. 8 anos e 6 meses, para ser mais exato. Então, ao longo desse período... 2020, né? 2021. 2021. Maio de 21. Então, no meio da pandemia, a gente teve esse processo, esse boom da transformação digital em si. Então, a gente ficou muito em evidência, continuou crescendo. A gente dobrava de tamanho nos últimos anos já, e a gente mantém essa taxa de crescimento nos últimos anos. E foi legal que... E aí a gente resolveu passar por um processo de M&A sem nunca ter tido uma rodada de investimentos. Então, o sócio era eu e o Gilson. A gente fez um processo super legal, super respeitoso, e teve muita empresa interessada. Acho legal, acho que é o reconhecimento do nosso trabalho, de toda a construção que a gente fez. Do posicionamento que nós fizemos. E a gente teve a sorte de encontrar, acho, nada mais, nada menos que a Alpargatas, dona da marca mais amada do Brasil, que é a Havaianas. É legal contar essa história porque muitos dos meus funcionários tinham o sonho como marca para trabalhar um projeto Havaianas. E foi legal que a gente fez um projeto antes do processo, mesmo, né, do processo da aquisição. A gente fez um projeto super legal com Havaianas, e aí foi amor à primeira vista. A cultura da Ioasys, quando a Alpa é super legal e parecidas, que é muito focada em pessoas. A gente é muito focado em pessoas e a Alpa tem essa essência. Então foi um casamento perfeito. A gente tem muito orgulho e pós a venda para a Alpa, de você olhar e eu fiz uma viagem bem depois do processo, uns 2, 3 meses depois, e aí você andando o mundo afora, e Havaianas por todos os lados, é a marca brasileira mais reconhecida no mundo, mais amada pelos brasileiros e mundo afora. É um negócio que transborda o orgulho, a brasilidade. Acho que isso é demais e, assim, não tem como descrever o tanto que foi legal esse processo e fazer parte de uma marca como Havaianas. E isso foi em maio de 2021. Maio de 21, tá completando 2 anos agora. Você fala de valores? Os valores são públicos, né? Então fala. Galera que gosta de saber de tudo. Quem não sabe ainda tem que saber. Foi uma transação, foi uma saída incentivar. foi uma saída de 100%, foi uma transação de 200 milhões. Muito bom. E você relaciona tudo, óbvio, a toda essa construção que vocês fizeram, né, não foi da noite pro dia. Não foi da noite pro dia. E do posicionamento que vocês foram fazendo. É muito legal essa história. Desde o início, de tudo isso que você foi contando, que você foi falando aqui pra gente. E aí hoje, você tá como executivo... Hoje a Ioasys, eu sou CEO da Ioasys, né? Eu não sou empreendedor do negócio mais, a gente vendeu 100%. Sim. A Ioasys é o braço de tecnologia e digital da Alpargatas. A Ioasys continua no mercado, então a gente tem 2 grandes frentes, 2 grandes objetivos. Uma frente principal de transformação digital do grupo Alpargatas, da marca Havaianas, enfim, que a gente vem fazendo nos últimos 2 anos. E no outro lado a gente continua com os nossos clientes, fazendo todos os processos de transformação digital, trabalhando soluções de inovação super legais com os nossos clientes, grandes marcas brasileiras e mundiais. A gente tem projetos no mundo todo.
E é legal que ao longo desses 2 anos a gente continuou mantendo nosso crescimento acelerado no mercado. Então a gente tem um momento muito legal com 2 bonés, porque eu vivo esse ambiente dentro da grande corporação, vivendo ali todo o processo da transformação de uma marca incrível. Que é a Havaianas. E do outro lado a gente tem toda essa cultura da Oasis, de ser um negócio... Não morreu, né? Continua essa coisa da cultura da empresa. Super, a gente continua latente, fazendo coisas novas, podendo inovar, oxigenando ali, acho que é muito legal. A gente continua atendendo novos clientes, chegando grandes contas, a gente vive um momento super legal. Então a gente tem essas duas frentes. Porque vocês fizeram o M&A, mas não perdeu ali a cultura e o Oasis desde lá atrás até agora. Não, acho que esse é um movimento super feliz, que todo mundo tem todo um preconceito. Depois que você faz a transição, passa por uma aquisição e tal, a gente teve uma sorte muito grande, primeiro por causa da cultura da Alpa ter muita sinergia. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais nos atraiu, porque a gente tinha uma preocupação no pós, tanto com a gente, mas principalmente com os nossos colaboradores. Então a gente fez questão de escolher uma empresa que faria sentido para o nosso time, que desse orgulho. Não ter um choque de cultura tão grande, né? Então, eu acho que esse foi um ponto que ajudou muito na transição e na entrada da Oasis dentro do Grupo Alpargatas. E depois a gente ter essa preservação do nosso jeito de trabalhar, do nosso jeito de fazer, do nosso jeito de preocupar com a experiência, com os nossos clientes, manter esse movimento, porque o mercado da Oasis é um mercado que ainda tem muito potencial e a gente participa ainda muito fortemente, a gente está crescendo. O que muda agora é que a gente tem uma envergadura ainda maior para fazer coisas ainda maiores, tá? Isso é uma motivação super legal e faz muito sentido para mim. É muito legal, Neto. Você sabe, né? Você sabe o tanto que eu sou sua fã, o tanto que eu acho incrível essa construção que vocês fizeram. E mais do que a construção, a venda e tal, é muito incrível quando você conta do início, porque é essa visão, sabe? Eu acho incrível essa visão que você e o Gilson tinham de fazer as coisas, querer que aconteça, mas nunca perder o time do passo a passo, não dá para pular etapas, não dá para querer ir mais rápido do que o mercado vai absorver. Então você enxerga um business, você enxerga a construção de um negócio muito bem posicionado em todos os momentos que vocês tinham que se posicionar e com um crescimento sólido. Tanto é que é o sucesso que é hoje. E com muito aprendizado no meio do caminho, porque a gente não acertou sempre. O problema é que quando a gente conta a história, a gente conta a história do sucesso. É isso que as pessoas têm que entender. Só que ao longo do caminho teve muito sofrimento, teve muito erro. É porque se a gente for contar dos erros e dos sofrimentos, teria que ter, 10 horas o episódio. Verdade. É por isso que as pessoas não entendem que a gente resume na parte boa. Deu certo. É quase uma rede social. A gente conta a parte boa, que ninguém sabe o que tá rolando. Mas se parar não é pra tão contar simples, todos os tombos, né, teria que ficar 10 horas aqui falando. E é importante construir essa personalidade de resiliência, porque ela vai ter que existir. Por exemplo, a gente está vivendo um momento macroeconômico hoje super sensível. Sim. Mas ao mesmo tempo com muita oportunidade. Sim. Ou você vai vender lenço ou você vai chorar. Você tem as duas opções. Perfeito. E estuda história, qualquer coisa, qualquer grande crise, pandemias, guerras e tal. Quando a gente passa por momentos assim tão difíceis, tão sensíveis, é isso que você falou. Ou você abraça ali ai meu Deus, não vai dar certo, tô com medo e tal, e aí você se afunda mesmo. Ou então na crise existem muitas possibilidades. Sempre. Muitas mesmo, porque é o que a gente falou de escassez. A escassez deixa a gente mais criativo. Você tem que entender, você tem que achar outras formas de crescer. Todo mundo brinca que o brasileiro é super criativo justamente por esse contexto econômico de escassez que o brasileiro vive. Porque a gente sempre vive, né? Altos e baixos. Zona de conforto não gera coisas diferentes. Não tem jeito, porque você entra num platô, né? Então você tá ali tranquilo. Então, todo mundo tá falando muito do cenário hoje, e assim, óbvio que não tá o melhor cenário, não tá o cenário que a gente queria, mas galera, não tem jeito, é parar e entender justamente dentro dessa escassez o que a gente consegue usar, o que a gente consegue ser criativo e ir crescendo, para não parar também. Vou dar exemplo nosso, a gente tinha projetos de novas frentes de portfólio dentro da Oasis há algum tempo e ensaiando para fazer. Agora, num momento que a gente tem que ser mais criativo, que a gente precisa sair da zona de conforto, o que acontece? Sai os projetos, sai os portfólios novos, a gente está lançando um estúdio de dados, de Data Analytics super legal.
a gente está lançando uma frente de educação. Na crise, né, Neto? Então a gente vai abrindo as frentes que às vezes a gente ficava na zona de conforto, crescendo ali de forma automática. Opa, agora não, agora a gente precisa se movimentar. Então tem essas oportunidades dentro desses períodos, eu acho que é super legal. Porque, assim, é um ponto, porque às vezes quando tá um cenário ruim, a crise, a pessoa acha que ela tem que parar. Não tá legal, eu vou parar. E não necessariamente, né? Não, pelo contrário. Eu acho que contrário. é na fase difícil que a gente tem que se esforçar mais. E aqui, conta pra gente, quais são os planos futuros? A gente tem muita coisa legal acontecendo. Além do ano sabático que você me falou mais cedo. Oh, quem me dera, quem me dera. Sonho. Não, a gente tem muita coisa pela frente, a gente tem dentro da Oasis crescimento previsto, a gente está focado em ampliar os negócios. Como eu acabei de comentar, a gente está lançando frentes novas de portfólio, uma área de dados super legal. A gente está lançando uma frente de educação para esse mindset, cultura ágil dentro dos negócios dos nossos clientes. Então é um outro desafio super novo para nós, a gente está amando. E dentro dos desafios de Alpa, a gente tem muita coisa legal acontecendo, porque Havaianas pelo mundo, acho que a gente tem muita coisa para entregar de experiência. Então, assim, temos muita coisa legal, temos muitos desafios. A gente ganha uma envergadura maior, mas ganha desafios maiores, né? Isso é legal. Uma responsabilidade maior também, demais, né? Demais. Porque, além de tudo, não tem jeito. A troca de autoridade é sempre uma estratégia fantástica, mas é uma estratégia que tem só bônus, né? Não. Tem o ônus também porque vem tudo isso. Vem uma Total. carga de responsabilidade maior, vem desafios maiores, então... Você lida com a responsabilidade muito maior, muito maior. Até porque a cobrança é muito maior, né, Neto? Demais. Quando você faz essa relação com uma grande marca. E passa a não ser só seu, né? Eu brinco, é muito mais difícil gerenciar o dinheiro dos outros do que o seu. O seu, você tem ali uma exposição para o risco. Agora você tem toda uma responsabilidade. Porque o risco continua. Só que agora o dinheiro não é só seu. Você tem uma responsabilidade maior ali. E não falo nem só com o dinheiro dos outros, mas quando a empresa vai crescendo, você tem uma responsabilidade maior porque são mais famílias envolvidas, Sim. É mais gente, qualquer tipo de movimento errado, o impacto é muito maior. Com certeza. Os números dominó, são maiores, né? Exato. Então a gente tem grandes desafios, mas isso me motiva muito. Tá? A gente está vivendo uma fase super legal, a gente está bastante animado. A gente está completando 2 anos agora da aquisição da Oasis e super animado para os próximos anos. Maravilhoso. E você tem essa coisa muito de pessoas, né? Quando você fala de pessoas, seu olho brilha. Pisciano, né? Pisciano é fofo, né? Pisciano é fofo. Eu não sei como é que a gente é amigo, um pisciano e um mariano, não sei como é que é essa relação... Mas você tem muito isso de cultura, de gente, isso é muito incrível também. A gente construiu um negócio muito focado em pessoas, sabe? A gente tem um lema de pessoas para pessoas, porque... De humanos para humanos. De humanos para humanos. A gente preocupa muito com todas as pessoas envolvidas, tá? Acho que é muito do nosso jeito mesmo. Tem que concordar, sim, eu tenho esse olhar, o Gilson tem muito esse olhar, e a gente construiu um negócio muito horizontal, muito preocupado com as pessoas, não só com o nosso cliente, mas com o nosso colaborador, com os stakeholders envolvidos, e é essa essência que eu acho que traz o brilho diferente do nosso negócio. E a segurança para o seu time também, né, de acreditar no negócio. Demais, e é um desafio manter e escalonar isso, porque à medida que a empresa vai crescendo, hoje, por exemplo... Eu já não tenho, são 500 colaboradores mais ou menos na Oasis, eu já não tenho contato com todo mundo, principalmente pandemia, né? Porque antigamente, se tivesse os 500, a gente estava com os 500 juntinhos aqui. Agora são mais de 100 cidades com colaboradores nossos e a gente já não tem esse contato mais. Então a gente precisa transbordar pelo exemplo, esse olhar de pessoas para pessoas, para que os gestores, para que as lideranças na ponta consigam transbordar isso para as pessoas do outro lado. Então esse exemplo, o exemplo arrasta, né? É extremamente importante nesse tipo de situação e a gente tem que se conformar que nem sempre isso vai acontecer. Sim. Quanto maior fica, mais difícil fica. Total. E aí você entra em um ponto também que eu bato muito com as pessoas, porque às vezes as pessoas elas entendem de posicionamento e elas trabalham reputação, influência muito da porta para fora, muito para o externo. E assim, eu falo com a galera, gente, não tem outra ordem também, tá? Não tem como tirar dessa ordem. Primeiro você se compra,
seu time te compra, aí o mercado te compra. Então não adianta, o primeiro posicionamento que você faz tem que ser dentro da empresa, tem que ser da porta para dentro. Você se posiciona e aí sim você não consegue manter a verdade se não for sempre. Eu tenho um caso legal disso. A gente tem uma cultura muito de fazeção. E a gente tenta mostrar, transbordar isso para os nossos colaboradores sempre, desde sempre. Então não tem isso, o Neto não pode servir um café, o Gilson não vai fazer tal coisa e tal. A gente tem um programa de formação de talentos super legal, que é o Camp, a iOASE Camp, que a gente ensina tecnologia, inovação, design para a sociedade. Acho que é uma forma de devolver. E o Camp acontece, são mais de 5 mil inscritos, a gente capacita 300 pessoas por ano, de vários lugares do Brasil. Mas antes da pandemia ele era presencial em Belo Horizonte. E aí tava tendo uma turma do Camp e a gente leva os alunos para estudarem lá no meio do escritório e tal. E tava tendo uma turma do Camp e um designer dando aula para uma turma de designers. E nisso tinha uma pessoa instalando o Wi-Fi, porque a internet estava ruim na sala. Aí tinha uma pessoa colocando um roteador lá para eles, puxaram um cabo da janela do andar de cima para colocar ali para a aula acontecer, porque estava sem internet, especificamente naquele lugar. Aí quando o cara saiu, terminou de instalar a internet, o roteador e saiu, o designer que estava lecionando falou, pessoal, vocês conhecem ele? Aí o menino que estava na aula falou, levantou a mão, conheço sim, ele é o menino da infra aqui, da infra, porque ontem ele estava aqui ajudando em alguma coisa também. Aí o designer, o professor, começou a rir. Falou, não, esse é o Gilson. É o fundador da empresa. A gente já tinha 300 colaboradores e o Gilson estava lá instalando a internet, porque não tinha ninguém na hora. Ele pegou e fez. Não tem nada errado nisso. Na inauguração do escritório da iOASE aqui em São Paulo, no dia seguinte a gente ia receber diretores de várias multinacionais. O escritório estava atrasado, a obra, meia-noite. Tava eu e o Gilson, tem uma foto minha e do Gilson com a calça dobrada, puxando o rodo. Então, assim, eu vivo isso com muito orgulho. Feito, né, tem que ser feito. E a gente faz isso hoje. A gente vendeu o negócio, a gente podia sentar numa cadeira de executivo ali. Não, a gente faz. A gente põe a mão, se precisar servir cafezinho, a gente serve. Se precisar carregar a cadeira, a gente carrega. A gente faz, porque é essa a forma que a gente aprendeu e que a gente construiu as coisas até aqui. Sabe? Fazendo acontecer e mostrando para as pessoas. Porque a gente tem muito esse problema com muita gente que chega de nova geração. Não, eu fui contratado para tirar essa foto. Se for para ligar a câmera, exatamente. O cara não liga. Como assim? Peraí. É o famoso braço curto. Eu tenho um pânico disso também. Eu sempre falo, qual que é a minha função? Fazer, meu amor. Sua função é fazer, Vai fazendo, tudo que precisar. E aí a pessoa fala assim, não é uma zona, óbvio que as pessoas são especialistas, mas claro. É isso. Você é especialista, sua função é essa. Mas, porra, o negócio deu pau aqui, o pessoal ficou apertado, tá vamos fazer acontecer. E tal, vamos fazer acontecer. As coisas têm que... Eu brinco com as meninas, e esse podcast é assim, tá? A gente tá aqui, eu converso ali, falo, não sei o quê. Eu brinco com elas que elas morrem de rir, que eu falo assim, eu não quero saber quem vai chorar no velório, eu quero gente chorando. Então, vamos. E é isso, entendeu? As coisas têm que acontecer, e se não tá dando certo, você tem que ir lá meter a mão e fazer o negócio acontecer. Lógico. Né? É isso, mineiros, nós somos maravilhosos, os mineiros são os melhores que existem. A gente esbarra com paulistano, aí quando fala, você é mineiro? Eu gosto tanto de conviver com mineiro. E ainda fica a dica, quando a gente veio para São Paulo, minha única exigência com a arquiteta que estava fazendo o projeto era, eu preciso de um forno para assar pão de queijo no meio do escritório. Pra ficar aquele cheirinho. Exato. E ainda mais que aqui em São Paulo não tem pão de queijo, né? A gente aqui, importa. Vamos combinar, né? Porque então, pão de polvilho que eles comem aqui. Quem tiver vontade de comer um pão de queijo legítimo em São Paulo, só ir lá visitar a gente no escritório da iOASE. Não, e antes de terminar, eu fui uma vez... Não, já tem um tempinho. Fui num café, aí eu tava lá com o cardápio, eu pedi um pão de queijo. Aí a moça que estava me atendendo virou e falou assim, a gente tem pão de queijo recheado também. Aí eu olhei para ela e falei assim, pão de queijo recheado? Recheado de quê? Aí ela, catupiry. Eu tô assim, minha filha, você tá de sacanagem comigo? Não se coloca catupiry num pão de queijo. Você tá doida? Como assim você recheia um pão de queijo de catupiry? Ela ficou olhando assim pra mim, começou a rir. E tá assim, não pode, eu não. Ela, eu vou falar com o meu chefe. Eu, pois fale. Não se põe catupiry em um pão de queijo, tá doida? Sacrilégio, né? Sacrilégio. Neto, obrigada de coração. Tava doida pra você vir aqui bater esse papo com a gente, contar um pouquinho da sua história, dar esse monte de insights. É muito legal, sabe? Assim, é muito legal essa parceria que a gente tem. Você sabe que eu
repito, sou super fã do seu trabalho, super fã da sua história. É muito legal ver o tanto que o negócio cresce, o tanto que vocês estão aí sempre em movimento, sempre fazendo acontecer, sempre mudando. É motivador, é inspirador para quem vê, assim. Então, parabéns, é uma honra conviver com vocês, aprender com vocês, é muito incrível. Isso. Uma honra é poder participar, obrigado, sou seu fã também. Sou doido para contratar a Bianca, gente, ela não vende um projeto para mim, mas... Tô sem agenda. Obrigado pelo convite, um prazer. Mentira, gente, ele marca e desmarca, pronto, entreguei. Aqui, a gente poderia ficar 3 horas, 4 horas conversando aqui, porque o mineiro adora contar caso, mas muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenha sido legal para todo mundo. Foi muito bom, obrigada, querido. Valeu. Ah, não, antes de terminar, deixa ser onde que a galera te encontra. Em rede social? Ah, mas você vai voltar, né? Porque agora ele Gente, tá nessa detox, de que ele tá sem rede social, mas ele vai 2 voltar. meses, tô num detox de rede social, o mundo é tão tranquilo, tão mais lento nas sem rede social que vocês não acreditam. Mas pode me encontrar no LinkedIn, ele tá lá ativo ainda. Walter Galvão Neto com W. Meu Instagram também é Walter Galvão Neto, tudo junto. Ele vai voltar já, Não, gente. o Instagram ainda tá lá. Eu só não tô. Ele só só deletei não tá do celular. Ele só não tá entrando, só não tá Exato. checando. É isso. Obrigada, querido. Obrigado, mais uma vez. Gente, tenho certeza que vocês vão amar todos os insights do Neto. Obrigada, tá? Semana que vem a gente tá aqui com mais um convidado especial. Beijos!